Muito bem, pessoal. Tranquilo? Todo mundo aí posicionado para a gente começar a nossa resolução de questões da Fundação Carlos Chagas, né? Hoje, dia 22 de maio de 2012, nós vamos aqui para os nossos simulados FCC para que a gente possa aqui ficar fera na Fundação Carlos Chagas, né? Professor Leite Júnior resolvendo aqui questões FCC para tribunais. Então vamos lá. Então vamos ver aqui como é que funciona, né? Como é que funciona aqui a cobrança das questões da FCC, né? Da FCC. Então vamos aqui para o cantinho para a gente começar. Temos o seguinte. Tá tudo ok? Tá dando certo aí? Tá dando um play aqui, né? Já tá rolando, tá tudo funcionando aqui certinho. Tô vendo aqui. Tá tudo certo. Então, vamos aqui o seguinte. A gente tem a primeira questão que foi a prova do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tá? Do Estado de São Paulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos ver o que é que as questões aqui da FCC. Auxiliar de Fiscalização Financeira 2, né? Essa questãozinha aqui, ela está cobrando para vocês para responder as questões de 26 até a 30. Considere os aplicativos sempre em sua versão original e não em quaisquer outras passíveis de modificação, customização, parametrização, etc., feita pelo usuário. Quando não explicitadas nas questões, as versões utilizadas são os aplicativos do Office 2000. Aqui eles cobraram o Office 2000. Fazer o quê, né? Editor de texto Word, planilhas eletrônicas do Excel, mouse no padrão destro, né? Que seria com a mão direita. Então, vamos aqui para a questãozinha de número 26. Uma questãozinha aqui de hardware que está dizendo o seguinte: um supervisor solicitou a um funcionário que procedesse à adaptação de uma placa de rede e uma de som na placa-mãe de seu microcomputador. Considerando que na placa-mãe existem encaixes próprios para tal, o funcionário vai fazer isso aonde? Olha o que é que ele põe. Bom, nós sabemos o seguinte, que quando nós temos uma placa-mãe, né, nós temos uma placa-mãe, dá um exemplozinho aqui de uma placa-mãe. Nós sabemos que a placa-mãe é a principal placa de componentes existentes dentro de um computador. E ela possui na sua estrutura vários elementos que são responsáveis pela conectividade de vários dispositivos. Então, a placa-mãe aqui mais ou menos assim, né? Você tem aqui os chamados pontos de conexão, que eu não vou dizer o nome agora, porque senão a gente diz a resposta da questão. Aqui você tem aquele painelzinho onde ficam as portas de conectividade, né? Dependendo do tipo de placa. Você tem aqui as portinhas de conectividade. Então, isso aqui é a nossa placa-mãe, também conhecido como motherboard ou mainboard, que seria a principal placa de conectividade do nosso sistema. Muito bem, sabemos que quando a gente quer expandir uma conectividade na placa-mãe, a gente vai e conecta a placa-mãe outras placas. E esse local onde ocorre a conectividade de outros periféricos, de outras placas, à placa-mãe, esse local se chama slot. Nós temos vários tipos de slots, né? Que representam a conectividade de vários tipos de componentes. Por exemplo, aqui nós teríamos os slots onde a gente pode conectar a memória RAM, né? Os slots da nossa memória RAM. Aqui você tem, né? O nome não é muito slot, mas é um
ponto de conectividade, que é o socket, onde a gente encaixa o processador. Aqui é onde ficam as portas de comunicação, onde a gente conecta teclado, mouse, impressora, entradas USB, né? Sistemas de áudio, microfone, tudo isso nesses pontos. E aqui ficam os slots de expansão, onde a gente pode conectar, por exemplo, placa de rede, placa de som, placa de vídeo, né? Placas de fax modem, através desses slots de expansão. Então a questãozinha lá é muito simples. A questãozinha diz o quê? O supervisor solicitou a um funcionário que procedesse à adaptação de uma placa de rede e uma de som na placa-mãe de seu microcomputador. Considerando na placa-mãe existente encaixes próprios, ele utilizou o quê? Ele utilizou o que nós chamamos de um slot livre. Um slot livre. Simples. Acabamos de ver o desenho e vimos que ele conectou lá um slot livre. Utilizou dois slots livres. Não, então vamos aqui, peraí. Utilizou um slot livre. Vamos com calma. Um adaptador, uma placa de rede e uma placa de som. A pegadinha aí, ó, que eu já estava caindo. Utilizou um slot livre? Não, utilizou um slot, mas não um slot livre. Utilizou dois slots livres. Por quê? Porque é um para a placa de som e um para a placa de rede. Então ele vai precisar de quantos? Vai precisar de dois slots livres. Então não é a letra A, e sim a letra B. Encaixou diretamente na placa-mãe um plug USB. Não, porque o USB nós sabemos que ele não é encaixado na placa-mãe. Ele é um barramento externo, ele é uma conexão externa que você conecta fora do seu sistema. Então não pode ser a letra C. Encaixou diretamente na placa-mãe dois plugs USB? Não, porque não são internos. Placa de rede e placa de som é interno, já que ele está colocando uma placa no slot. Encaixou diretamente na placa-mãe um plug paralelo? Não, porque não é um procedimento interno à placa no que diz respeito a plugs. Plugs são externos. Um plug para você conectar um componente de áudio, um plug para você conectar um componente de vídeo fica para fora da placa e não dentro da placa. Então olha a pegadinha que a gente quase ia caindo, porque nós temos aqui como resposta a nossa letra B de bola, certo? Então alguma dúvida aí? Tranquilo? O desenhozinho aqui ele tá interessante, né? Porque nós temos aqui, ó, isso aqui seriam as nossas portas que representam os conectores, né, externos. E nós temos aqui os slots que permitem a expansão, onde nós temos a conectividade dos componentes internos à nossa placa-mãe. Muito bem. Vamos aqui então para nossa segunda questão, que seria a questão de número, só colocar aqui, que seria aqui nossa questão de número. O Bruno está com uma perguntinha aqui, onde fica o plug na placa. Na placa, Bruno, ele fica aqui, ó. Tá aqui o desenho, ó. No desenhozinho, ó, a gente tem aqui o plug aqui, ó. O plug para você conectar, por exemplo, o seu microfone. Na verdade, na placa não tem um plug, tem o conector, né? Você vai conectar o microfone, consequentemente, tem um plug do microfone, você vai conectar lá na placa. Você tem o seu teclado, tem um plug, né? O PS2 que você vai conectar, por exemplo, aqui. Um plug PS2 que você vai conectar aqui, aquele plugzinho redondo, onde você tem lá o seu conector de teclado. Então isso aqui passa a ser o plug, no caso, né? Muito bem. Temos aqui
O seguinte, alguma outra dúvida? Não, né? Tranquilo. Então vamos para frente. Questão de número 27. Nossa segunda questãozinha. Questão de número 27 diz o seguinte. Após digitar um texto mais ou menos longo, com letras mistas, maiúsculo e minúsculo, um funcionário notou que a recomendação era para digitar todo o texto, em letras minúsculas. Assim, para não digitar tudo de novo, após selecionar o texto em questão, ele habilitou no editor de texto um efeito de fonte chamado Todas em Maiúsculas, disponíveis em qual menu? Olha que interessante essa questão. Ele disponibilizou um procedimento dentro do Word, onde ele foi lá fazer a ação Todas em Maiúsculas. Onde é que faz, qual menu que faz esse procedimento de Todas em Maiúsculo? Sim, vamos abrir aqui o Word para a gente poder ver isso aqui. Ó. Seguinte, digitei um texto aqui, ABC, ele está digitado em minúsculo. Aumentar aqui o tamanho da fonte, para a gente poder ver, está digitado em minúsculo. Certo? Onde é que eu faço dentro do Word um procedimento para que a gente possa colocar isso aqui dentro, como tudo em maiúsculo? Então vamos lá. Menu para fazer esse procedimento é o menu formatar. Seleciona o texto, vai em formatar. Aí você pode fazer o que? Você pode fazer isso transformando em maiúsculo para minúsculo. Como também você pode fazer isso pelo menu formatar fonte. Tem duas formas de fazer esse procedimento. Pelo maiúsculo e minúsculo, onde você escolhe aqui qual é a ação que você quer, dentre as 5 existentes. Né? Lógico que você vai escolher tudo para maiúsculo. Né? Ou, no caso, ele misturou o texto, você vai escolher tudo maiúsculo, já que é o que a questão quer. Como também você pode ir em formatar fonte, mas adivinha qual é o recurso que você vai escolher lá? Você tem 2 recursos, certo? Para você poder escolher, para ficar tudo em maiúsculo. Você tem o seguinte, você tem o Versalete e você tem todas em maiúsculo. Cuidado com o que é esse tal de Versalete. Versalete é o seguinte, o Versalete não é tudo maiúsculo. Temos que ter cuidado porque o Versalete é conhecido como caixa alta. Antigamente você tinha a opção caixa alta escrito. Hoje você tem a opção com o nome Versalete. Guarde isso daí com carinho que é interessante, é diferente. Então quando você digita um texto assim, você digita um texto. Por exemplo, do jeito que eu estou escrevendo aqui, Leite Júnior, como é que eu escrevi? Eu escrevi meu nome, a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo. A primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo. Se eu selecionar isso daí e colocar tudo maiúsculo, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar tudo maiúsculo. Se eu escolher Versalete, olha como é que fica. Formatar fonte, Versalete, ok. A gente observa que o leite, o L ficou grande, mas o H ficou menor do que o L. Ou seja, ficou caixa alta, é como se fosse letra de forma, certo? Você tem aqui o J grande e o restante do nome com a letra reduzida. Olha a diferença do tudo maiúsculo. Olha a diferença aqui do tudo maiúsculo. Formatar fonte, todas em maiúsculo, é tanto que ele desabilita o Versalete. E você vê as letras, todas elas, do mesmo tamanho. Então, esse é o procedimento relacionado ao Versalete, diferenciando de tudo maiúsculo, onde maiúsculo e minúsculo também são acessíveis pelo menu
formatar, certo? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tudo sendo feito pelo menu formatar. Formatação de fonte e formatação de maiúsculas e minúsculas. Então a Laila não sabia disso daí. Já valeu a pena, né? Primeiro pedacinho da aula de hoje, onde você já ficou fera nesse procedimento aí relacionado à utilização do Word. Então, questãozinha de número 27 tem como resposta a letra E, que é o menu formatar, porque esses recursos não estão nem em arquivo, nem editar, nem em exibir, nem no inserir. A Laila está perguntando se isso também funciona dentro do Office 2007. Laila é a mesma janelinha que abre dentro do 2007, abre no 2003 e abre também nas versões anteriores. Beleza, vamos aqui para a próxima questão, né? Próxima questão diz o seguinte. Próxima questão diz o seguinte. Saí daqui, questão 27 já morreu. Vamos para a questão de número 28, né? Questãozinha de 28 traz o que para a gente? No editor de textos, a inserção sem formatação, texto não formatado, de um texto copiado de outro, é possível ser realizada a partir de qual menu? Que é simples. Ó. Se você copia alguma coisa da internet, vamos supor aqui que eu entre aqui na internet, tá? Copie esse pedacinho aqui lá do nosso site, está tudo formatado, né? Cores e tal, dê um Ctrl C, abra aqui o Word, vou aqui no nosso documento e dou um Ctrl V direto. Do jeito que eu copiei lá da internet aqui para o Word, ele veio com as formatações. Ele vem com a fonte, vem com a cor, vem com aquela parafernália de procedimentos. Então, eu não quero a formatação. Então, eu tenho que ir aonde? Ao invés de dar um Ctrl V, que é colar, eu vou no menu Editar e vou escolher a opção Colar Especial. Vou no menu Editar e vou escolher a opção Colar Especial. Certo? Então você vem aqui, ó, Colar Especial. E aí você escolhe texto não formatado. Texto não formatado. E aí você dá um OK e ele traz apenas o quê? Traz apenas o texto sem a formatação. Ó. Texto puro. Muita gente faz o que com isso aí? Olha o que é que muita gente faz. O pessoal pega, dá um Ctrl C lá na internet, abre o bloco de notas, dá um Ctrl V, cola a parte no bloco de notas, porque o bloco de notas é um editor de texto puro, um editor de texto que não aceita formatação. Depois seleciona o conteúdo que está no bloco de notas e cola onde? Cola dentro do Word. Onde poderia dar um Ctrl C na origem. Quando fosse para o Word, que era o destino, escolher o colar especial. Certo? Texto não formatado. Que foi o que a questãozinha pediu. E, logicamente, é o que você vai marcar. Então, qual será a resposta dessa nossa questão? Nós vamos no menu Editar e vamos na opção Colar Especial, que é exatamente texto não formatado. Joia? Vamos ver aqui se temos alguma dúvida. A Sônia está perguntando o seguinte. Boa, não estava aparecendo aqui para mim, agora está tudo beleza, certo? E a Daniela está perguntando o seguinte. Ctrl Alt V serve também para colar especial, né? Tecla de atalho. Tecla de atalho, na versão aqui, ó, na versão que o sistema aqui está pedindo, você pode usar o colar especial, certo?
Aqui ele não tem tecla de atalho, mas a gente pode fazer aqui Ctrl, Alt, V, que seria o recurso de colar especial. Ctrl Alt V, Ctrl Alt V, Daniela, Ctrl Alt V faz outra coisa, ó. Ctrl Alt V, Ctrl Alt V. Ele é procedimento de autotexto. Pelo menos aqui na versão 2003 é um procedimento de um autotexto. Você deve usar qual versão? 2007, por acaso? Certo? Então pode ser que seja uma diferença. E quando a gente dá Ctrl Alt V aqui, ó, especificado não é um nome de autotexto válido. Use inserir autotexto para colocar os procedimentos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um autotexto, é o que? É você ter relacionado um conjunto de conteúdo a um contexto. Então, se você escreve uma palavra e dá um Ctrl Alt V nela, você está ali trazendo um autotexto relacionado àquele contexto. Então, você deve estar usando a versão 2007 para poder fazer um procedimento de colar especial. Joia? É 2007, 2010, dá tudo certinho. Beleza, 2007 é o colar especial. Como eu abri aqui o 2003, ele está pedindo a 2000 na prova, então a gente tem que, né, trabalhar em cima desse procedimento. Então, tranquilo, questãozinha de número 28, letra C de casa. Menu editar, escolher a opção colar especial.